Atenção aqui, porque trouxemos uma presença super ilustre aqui pro programa. Estamos com a apresentadora do Jornal do Almoço da RBS TV, Shirley Paravise. Shirley, seja muito bem-vinda aqui ao programa. A gente tá super honrado com a tua presença aqui, viu? Obrigada, gente. Obrigada pelas lindas palavras. Eu que tô feliz de estar aqui com vocês. Vamos bater um papo bem bacana. E a Shirley participou da terceira turma de jornalismo aqui da U. Pois é, a terceira turma, Shirley. Então, Tu tava no começo do começo, né? Eu sou da terceira turma, eu peguei bem a criação mesmo do curso, né? Eu tava pensando aqui quando eu tava no estúdio, a nossa estrutura era bem diferente na época que eu comecei o curso. Eu tava olhando a máquina fotográfica digital, né? Que tá fazendo a live. No nosso tempo ainda era máquina com filme. Não tinha computadores para todo mundo. Era uma estrutura bem de comecinho de curso mesmo, né? E eu tenho muito orgulho, assim, de fazer parte da construção, então, desse curso, né, que é tão importante aqui para nossa cidade. Pois é, e hoje a Shirley tá aqui com a gente conversando, né? Que honra, de novo, né? Que honra, né? Então seja muito bem-vinda aí de novo. Obrigada. E pra gente começar, conta pra gente de onde surgiu esse interesse por fazer jornalismo. Então, eu sempre digo que essa é uma história muito curiosa, assim, porque eu não tenho ninguém na família, ninguém que possa ter me influenciado a fazer o curso de jornalismo. E eu comecei a me interessar por comunicação por causa do tradicionalismo. Eu sempre participei de CTGs e a um determinado momento da minha vida, quando eu era adolescente, eu fui primeira prenda do Rio Grande do Sul. Fui primeira prenda juvenil do Rio Grande do Sul. Primeiro passei pelo CTG, depois fui primeira prenda regional, depois fui para o concurso do estado e acabei vencendo. E aí isso me proporcionou momentos de ter esse contato e precisar me comunicar com as pessoas. A gente tinha muitos eventos ligados ao tradicionalismo, congressos, convenções, e eu, como primeira prenda, precisava falar, precisava discursar, precisava escrever. Me comunicar com as pessoas, e ali foi surgindo então me despertando, né, esse carinho assim pela comunicação, pelas pessoas. Eu sou da área de humanas, né, eu não sou da área de exatas, sou péssima em matemática. Não, então a gente tá junto, Exato. Exatas, ainda não, bem que não tem rola. espaço para todo mundo. Sim. Né? E ali, então, estava próximo do momento de escolher a minha carreira profissional, escolher qual curso eu iria fazer. Antigamente eu dizia que eu queria ser arqueóloga, eu gosto de história, e acabei pensando que talvez fosse um caminho legal, assim, escolher o jornalismo por esse momento que eu vivi ali de ter que me relacionar com as pessoas, de ter que mexer com a comunicação. E o curso era muito novo, né? Então não tinha muitas referências também. Acabei fazendo vestibular, na época tinha aquele vestibular tradicionalzinho, de verão, né? E passei, e acabou que eu entrei na universidade em março, quando começaram as aulas. Em maio eu entrei na TV, na RBS TV. Era um processo de estágio, né, que eles abriram. Eu me inscrevi, fiz prova, entrevista e tal, e acabei sendo selecionada e entrei na TV. E não saí nunca mais, já fazem 28 anos. E como tu falou, né, que tu foi estagiária, conta um pouquinho pra gente como que foi a experiência, então, de estagiar na RBS. Para mim foi essencial, né? Foi o que abriu as portas, né? Foi a possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Eu fiz toda a faculdade já trabalhando, o que é muito legal, assim, porque a gente une a teoria, né, com a prática. Então, foi uma experiência fundamental, assim, para me desenvolver como profissional, né? Inicialmente era 1 ano de estágio. E eu me lembro que a minha coordenadora chegou para mim e disse, olha, eu até tenho uma vaga para te efetivar, mas eu acho que tu precisa aprender um pouco mais. Imagina, né? Eu estava na faculdade, eu estava recém começando, né? Eu acho que tu precisa te qualificar um pouco mais, ter um pouquinho mais de experiência. E aí ela prorrogou meu estágio por mais meio ano. E depois disso, então, eu fui contratada. Naquela época, os profissionais não formados já podiam trabalhar, né? Porque como o curso era muito novo, não tinha mão de obra formada já, né, para atuar nos veículos. Então, eu já fui contratada, e imediatamente eu fui apresentar o Jornal do Almoço. Naquela época era um pouquinho diferente, um formato um pouquinho diferente, ele era dividido em 2 blocos locais, um era mais de cultura e comportamento, o outro de esporte, e eu fazia essa parte de cultura e comportamento. Então, a menina que apresentava saiu, e eu, então, depois de 1 ano e meio de estágio, eu fui contratada. E
para apresentar o Jornal do Almoço e para fazer reportagem também. Então, mas aquele período em que eu fiquei como estagiária, que estagiário faz tudo, né, a gente sabe, foi muito importante, assim, para me desenvolver como profissional. Então, quais foram as diferenças, então, como tu começou, tu fazia tudo, essa diferença da parte técnica para, de fato, ser apresentadora, repórter ali do jornal? O estágio tem aquela coisa que a gente dá um suporte muito grande para a reportagem, né? Porque nós aqui, a estrutura que a gente tem na RBS TV em Caxias, não tem uma estrutura tão grande com produtor de reportagem, né? Com editores, então todo mundo faz muito tudo, né? E eu fazia reportagem também, eu só não aparecia, né? Eu só não gravava os textos, não fazia os vídeos, enfim. Mas eu ia para a rua, eu ia fazer captação de entrevistas, enfim. Então, ali eu já comecei a aprender a me desenvolver como repórter. Mas eu ajudava muito os repórteres na produção, apurando informação. Eu nunca me esqueço, assim, eu era muito jovem. Eu me lembro que o meu coordenador chegou para dizer, tu liga para o MP e pergunta tal coisa. Eu fui pro banheiro chorar, fiquei pensando, meu Deus, o que é o MP? O que eu tenho que perguntar? Como é que eu vou chegar nesse pessoal, entendeu? Então, eu era realmente muito inexperiente. E então, fui aprendendo, né, nesse período de estágio, assim, muito mais um trabalho de produção mesmo e eventualmente algumas coisas de reportagem. E para chegar depois, então, na reportagem em si, de ir para a rua, de gravar os textos, de gravar passagem, enfim, de fazer um trabalho de repórter contratada mesmo, né? E em 2001, né, como tu comentou, então tu assumiu o Bloco de Cultura e Comportamento do JA, né? Não. Não? Não. Eu entrei na TV em 94. E aí eu fiquei um ano como estagiária e aí eu fui contratada, né? Fiquei então fazendo o bloco do Jornal do Almoço, de cultura, enfim. O que acontece é que a gente também faz reportagens não só para Caxias e região da Serra, mas faz para Porto Alegre também, para todo o estado, né? Então, eventualmente, eu fazia outras coisas. E em 2001, eu fui convidada para ir para Porto Alegre. Então, eu passei aí sim, lá em Porto Alegre, eu fazia... não era um bloco, mas era uma espécie de editoria, assim, né? Que cuidava dessa parte de cultura e comportamento no Jornal do Almoço daí em Porto Alegre, né? Para todo o estado. Então, foi quando eu me transferi de Caxias para Porto Alegre. E em 2012, então, surgiu essa vaga de coordenação de jornalismo por lá, né? Então, conta pra gente como é que foi esse desafio pra ti. Talvez o maior da minha vida, assim, né? Porque a gente é formado para ser jornalista, para ser repórter, para ser produtor, enfim. A gente não é formado para ser gestor. Então, para mim, foi uma virada de carreira muito grande, muito desafiador. Não é a mesma coisa, né? São processos completamente diferentes, assim. E eu tive que aprender muito, assim. Tive que me desenvolver muito para poder também trabalhar nessa área de gestão. Cuidar das pessoas não é fácil. Lidar com as pessoas não é fácil, né? A gente tem que ter um jeitinho todo especial. Então, para mim, foi bem desafiador, assim. Confesso que eu demorei um pouquinho, assim, para entender a dinâmica, né, dessa função de coordenar uma equipe, de liderar uma equipe, de inspirar uma equipe. Para mim foi bem... Porque o jornalismo tu vai desenvolvendo ao longo dos anos, vai aprendendo, vai sabendo, né, como fazer as coisas. E de uma hora para outra tu te torna um gestor, tem uma equipe dependendo de ti. E a gente tem um papel importante no desenvolvimento das pessoas também, né? Porque no momento que tu lidera uma equipe, tu precisa desenvolver as pessoas. Então, foi o maior aprendizado, com certeza, da minha carreira. Foi essa transição, assim, de reportagem para a gestão também, né? Eu não deixei de fazer jornalismo em si, mas incorporei outras atividades, né, de gestão mesmo. E conta pra gente um pouquinho da experiência de cobrir o Festival de Cinema de Gramado. Isso é muito legal. Eu tenho um carinho muito grande pelo Festival de Cinema. Acabou que eu cobri durante 11 anos. Eu brinco que durante 11 anos, não passei o Dia dos Pais com meu pai, porque o Festival de Cinema é sempre no período do Dia dos Pais, né? Mas isso, é parte da profissão. E o Festival de Cinema me ensinou muito, assim. Algum tempo atrás, a gente tinha uma cobertura mais intensa, né? Mais longa do que a gente tem hoje. Então, eu trabalhava 13, 14 horas, assim, por dia, porque começava de manhã e ia até à noite. Mas eu aprendi muito, assim, com o Festival de Cinema.
Tive a oportunidade de entrevistar pessoas que eu admiro muito, né? Muitos atores, atrizes, diretores de cinema. E isso faz com que a gente cresça muito, assim, né? Como profissional e como pessoa também, né? Porque nos ensina muito. E a RBS, ela tem a primeira pauta, né? Conta pra gente como funciona esse projeto. A primeira pauta é a oportunidade para quem está estudando de conhecer as nossas redações. Essa oportunidade que eu tive de estar cursando jornalismo, estar dentro da redação ao mesmo tempo, não é todo mundo que tem. O Primeira Pauta proporciona isso, né? Um projeto em que os estudantes de jornalismo se inscrevem, passam por algumas etapas de seleção, e aí um estudante é selecionado, então, para acompanhar a nossa rotina nas redações em Porto Alegre, né? Nas redações integradas de TV, rádio, jornal e TV e digital. Então, passa um período nas redações, acompanhando toda a nossa dinâmica, toda a nossa rotina, desde o primeiro processo de apuração de pauta, edição, apresentação, enfim, tudo que a gente faz, né, nas redações, esse aluno que é selecionado tem a oportunidade de conhecer. E acho que sai com uma visão bem bacana de mercado, né? Às vezes a gente fica ali na faculdade, assim, por mais que a gente experimente algumas coisas na faculdade, né? Como a gente está fazendo aqui agora, estar numa redação em que o bicho pega, como a gente brinca, né? Não tem que pensar muito, tem que ir fazendo, porque tem horário a cumprir, tem uma responsabilidade, obviamente, que vocês também têm, e nas redações uma responsabilidade grande também. Então, é uma oportunidade de viver essa experiência, eu acho que é muito enriquecedor. E Shirley, conta pra gente quais foram os momentos mais marcantes, assim, nessa tua carreira de jornalista. Eu vou tomar uma aguinha, então vocês me deem 2 minutos. Não, também aproveitei o momento para tomar a minha aqui. Não, e esse frio, né, hoje eu sentia minha garganta, antes de apresentar o jornal, eu tava sentindo a garganta pegando, assim, eu acho que é por causa do frio. Pois é, esse tempo tá super louco, né? Pois é. Ontem, Aquela chuva. aquela chuva, daí agora tem um solzinho, Fim de semana calor, passada. Pois né? super Enfim. quente. O que tu perguntou mesmo? Quais os momentos marcantes? Os momentos marcantes. Todo mundo pergunta isso. Eu tenho 28 anos de RBS, então eu confesso que algumas coisas a gente acaba esquecendo, assim, né? Mas eu acho que o Festival de Cinema é um momento marcante. Eu fiz durante muitos anos também a cobertura do Carnaval em Porto Alegre, que também para mim foi um aprendizado, porque era um universo para mim completamente desconhecido. Sou bem realista em dizer assim, bem honesta, porque nós não temos a tradição de Carnaval, né, na região da Serra. Ou não tínhamos até eu começar a fazer o Carnaval, né, em Porto Alegre, mas eu digo o universo das escolas de samba, né? Isso para mim era completamente desconhecido. E eu me lembro que nas primeiras vezes que eu fui nas quadras de escola de samba em Porto Alegre, eles me olhavam até com certo, entre aspas, preconceito. Porque eu, loirinha, do olho azul, né? No meio deles, assim, não entendendo nada de samba, não entendendo nada daquele universo, daquela comunidade. E eu tinha realmente muito medo de falar algo que não fosse o que deveria ser o correto, né? Eles têm uma linguagem própria, hábitos muito peculiares, muito particulares, né? Daquelas comunidades, que é muito lindo, assim. E a gente tem que ter o respeito pelo que eles fazem e não errar. Então, nos primeiros textos que eu fiz, assim, eu tinha um consultor, que era uma pessoa que conhecia mais as escolas de samba em Porto Alegre, que me ajudava a não falar bobagem. Era só isso que eu queria, né? Que não falar bobagem, né? No final, quando eu já tinha feito muitos anos, assim, eu já estava amiga, né, deles, assim. Eles já... realmente eu ganhei amigos naquele universo, assim. Então, para mim, foi uma vitória, sabe? Começar do zero, sem conhecer nada daquilo. E depois, assim, já... até chamar a atenção de outros colegas. Não é assim, é por aqui, é por ali. Porque eu brinco que... Quero saber quem conhece todas as quadras de samba de Porto Alegre e região metropolitana. Eu conheço, eu já fui lá, já botei meu pé lá em todas, assim. Então, foi uma experiência marcante. E daí tem outras coisas, né, que acontecem, todas as histórias que a gente conta, assim, mais tristes nos marcam, né? O acidente da TAM, aquela vez no aeroporto lá de Porto Alegre, foi muito marcante.
eu conheci, esses dias até foi feita uma reportagem sobre o leprosário, que chamava lá em Porto Alegre, né, que é uma cidade que foi, uma espécie de cidade que foi construída para quem tinha lepra, né, e as pessoas, tem gente lá até hoje, assim, eu me lembro que quando eu fui naquele lugar eu saí muito mexida com aquela situação toda. Então, assim, tem momentos, assim, tem coisas que a gente às vezes vai relembrando, né, mas eu acho que o que mais marca a gente mesmo são as pessoas que a gente conhece. Eu costumo dizer que o jornalismo nos proporciona, nos dá a oportunidade de fazer coisas e conhecer pessoas que, se a gente não fizesse jornalismo, a gente não teria condições, né? Shows que eu cobri, eventos que eu fui, pessoas que eu conheci, histórias que me contaram, que isso com certeza me fez uma pessoa melhor, assim, e isso eu digo sem sombra de dúvidas que foi o jornalismo que me proporcionou. E nisso de oportunidades, o jornalismo está dando a oportunidade pra gente de estar conversando contigo, viu, Shirley? Imagina, eu agradeço muito vocês. Eu acho que essa troca, né? E esses dias eu vim conversar sobre Primeira Pauta aqui com uma turma. E eu, cada vez que eu venho aqui, eu fico com uma saudade, sabe? Porque esse tempo de faculdade, de universidade é muito legal, assim. Esse aprendizado, essa turma, essa troca, né? Eu lembro que no ano que eu me formei, a gente ficou rebelde. Aí a gente queria a formatura só de jornalismo, a gente não queria com outro curso. E nós fizemos a nossa formatura, assim, no braço mesmo. A gente montou toda a estrutura, carregamos cadeira, fizemos toda a decoração, tudo a gente que fez, assim. Então eu tenho saudade, né, dessa ligação, dessa parceria, dessa amizade que nasce aqui dentro e fica para toda a vida, né? Então, muito legal. Mas então, Shirley, muito obrigado pela presença aqui. A gente tá super honrado com a tua vinda aqui, ter conversado com a gente. A gente aí, tu tem uma inspiração pra gente, com certeza, né, Camila? Com certeza, óbvio. Mas e então, a gente de novo, espera que tu volte mais vezes. Volte. Sempre que vocês me convidarem, tô aqui. Fiquem bem então... tranquilos. Adoro falar. E sucesso pra vocês, né? Que vocês tenham um futuro grande aí pela frente. Contem sempre com a gente. E eu sempre digo que a RBS é a nossa referência, né? Eu comecei lá, tenho a minha vida toda profissional lá. E a gente está sempre à disposição para dividir, assim, com todo mundo aquilo que a gente vive e aquilo que a gente se propõe a fazer mesmo. Obrigado pelo convite. A gente agradece. Mas então, de novo, aí, muito obrigado pela presença aqui. E essa foi a Shirley Paravisi aqui